Bom dia, mais um momento de espiritualidade, mais um momento que estamos aqui reunidos para falar sobre Deus, para falar de Deus, para falar com Deus. Olha que coisa gostosa, coisa bacana, que momento que pode se tornar muito prazeroso para aqueles que já conhecem, para aqueles que não conhecem, para aqueles que querem se achegar a Deus, para aqueles que querem realmente aprofundar um pouco mais na espiritualidade, né? Subir assim um degrau na espiritualidade. Estamos crescendo juntos. Não estou aqui porque eu sou melhor que ninguém, muito pelo contrário. Talvez eu seja a pessoa que mais precisa de crescimento nesse momento, na minha espiritualidade. E Deus nos colocou aqui nesse momento para estarmos juntos, justamente para que aconteça esse crescimento, se nós estivermos abertos, é claro. Porque muitas vezes nós ouvimos uma mensagem encaminhada por Deus, seja através de um livro, seja através de uma pessoa, e nós falamos, não, isso não é para mim. Então a arrogância às vezes nos impede de termos um crescimento espiritual maior. E isso não vale só para a parte espiritual, isso vale para tudo. Muitas vezes nós acabamos não querendo ouvir aquilo que Deus tem para nós. Então, nesse momento, é muito importante que nós estejamos abertos para que Deus realmente fale ao nosso coração. Então, vamos lá para a nossa... Meu Deus, houve um batimento de porta ali agora. Vamos lá para o nosso momento de espiritualidade, nosso momento de estarmos aqui conectados. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda, olha que bacana. Hoje você foi a primeira a entrar aqui na nossa live espiritual. Muito bom, que seja um dia assim de muitas bênçãos, de muita luz para todos nós. É o que nós precisamos, caminhar na luz, que é o próprio Jesus. Então, vamos lá para esse momento de oração, para esse momento de comunhão com Deus. E muito importante, Deus vem nos falando, já hoje vai se falar sobre motivação, ou seja, pelos motivos. Mas olha só, nós falamos anteontem sobre preparação, ontem sobre restauração e hoje sobre motivação. Geralmente tem uma frase, né, que direciona a nossa mensagem aqui. Hoje é uma palavra, motivação. Anteontem preparação, ontem restauração, hoje motivação. Então vamos lá para a mensagem de hoje. Perdão, já acordo meio rouca e tá chovendo muito, minha voz hoje fica uma bênção. Vamos lá para nossa oração, nossa parte, nossa mensagem espiritual. Motivação. Confissão, arrependimento e oração fortalecem a vontade para buscar a santidade. Ninguém é levado a uma vida de santidade por uma força exterior. O desejo interior sempre é a primeira e principal motivação. Tão logo o desejo por justiça estiver presente, o Espírito Santo imediatamente preencherá sua vida com a sua própria energia e levará a alma à vitória. Olha que coisa, que palavra bonita, não é? Confissão, arrependimento e oração. Ontem ainda eu falava que aquela restauração que Deus nos disse, né? Ontem falava da preparação e ontem da restauração. Eu falei, essa restauração só acontece por meio de uma confissão, ou seja, de um arrependimento dos nossos pecados, a confissão desses pecados, a comunhão para nós que somos católicos, né? A Eucaristia, ela tem esse poder de restauração, de reconexão com Deus. Por quê? Quando nós efetivamente fazemos um exame de consciência e entendemos, nossa, eu errei, eu pequei. E não é para acusar ninguém, porque Deus não acusa, muito pelo contrário, mas Ele precisa que nós nos arrependamos para que Ele perdoe. Ninguém vai ser perdoado de um pecado do qual não se arrepende, né? Então, não, eu fiz, mas vou continuar cometendo os mesmos pecados. Não, então nós temos que, pelo menos naquele momento, estarmos ali realmente com a reta intenção de não fazer a mesma coisa errada que nós fazíamos. Então, hoje Deus vem falar dessa motivação, dessa confissão, arrependimento e oração que eu falei ontem na mensagem, inclusive sem ter lido a de hoje. Então, olha só, aquela restauração vai acontecer por meio da confissão. Eu falei do jejum ontem, né? Confissão, Eucaristia, jejum. E agora hoje ele vem falar novamente. A confissão, o arrependimento e oração fortalecem a vontade, porque ontem Deus dizia que o Espírito Santo só vai agir conforme
a nossa vontade, quando nós permitirmos. E hoje ele está dizendo que o que vai fortalecer essa vontade é a confissão, arrependimento e oração. Então, olha lá. Confissão, arrependimento e oração fortalece a vontade para buscar a santidade. Nós já somos santos? Não, quem dera, né? Quem dera que fôssemos. Seria bom demais. Às vezes eu tenho a impressão que eu dou um passo à frente e 2 para trás na santidade, porque às vezes fala assim, por isso que tem que vigiar e orar o tempo todo. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, eu estava indo tão bem, né? E de repente acontece alguma coisa que nos tira do trilho, eu falo, meu Deus do céu, parece que eu regredi. Mas o importante é não desistirmos. Por quê? Porque Deus ele veio justamente, Jesus veio, né? Deus veio no seu Filho, pelo seu Filho, por meio do seu Filho, justamente para resgatar os pecadores. Quem é santo já é santo. Agora, quem pode se considerar santo em vida? Praticamente ninguém. Alguns até são considerados humanamente falando, fulano é um santo em vida, como foi a situação de São Padre Pio, que já era reconhecido um santo mesmo em vida. Mas nós só vamos nos tornar santos, saber se nós nos tornamos santos, quando nós morremos, né? Então, hoje, mas nós podemos ter atos de santidade. Então, nós podemos buscar isso. E Jesus, ele não vai te julgar. Às vezes a pessoa fica com vergonha de se confessar. Nossa, Nisso, mas o que o padre vai pensar de mim? Não, o importante é o que Deus pensa de você. E o arrependimento, quando a pessoa realmente está arrependida de algum pecado, o que acontece? Ela deseja se confessar para se livrar daquilo. Então ela é movida pelo Espírito Santo. É claro que o demônio vai ficar colocando na tua cabeça, não vai não, nossa, que vergonha confessar isso. Por quê? Porque ele não quer que nós nos acheguemos a Deus. Mas essa nossa vontade, ela vai ser mais fortalecida se nós efetivamente buscarmos, né, a confissão, o arrependimento e através da confissão nos livrarmos, e uma vida de oração. Aqui está dizendo também, o desejo interior sempre é a primeira e principal motivação, que é a vontade que nós falamos. O desejo interior é a nossa vontade, eu desejo me livrar disso, me libertar desse peso. Porque, gente, não se engane, mas o pecado, ele traz um peso. Os dias vão ficando mais pesados, as coisas. Quando nós fazemos uma confissão bem feita, com um exame de consciência, isso tira um peso dos nossos ombros. Às vezes a pessoa fica assim, vivendo uma vida angustiada e não sabe por que é. De repente vai lá, se confessa, às vezes alguma coisa lá que aconteceu muito antigamente, e o Espírito Santo ele começa a cutucar, fala isso, confessa isso. Então a gente precisa pedir, antes de fazer uma confissão, a unção do Espírito Santo, venha me mostrar, venha me revelar os pecados que eu preciso confessar para eu me livrar. Porque isso tira um peso, olha, nossa, é um negócio, eu falo por mim. Porque às vezes eu ficava com vergonha de confessar algumas coisas, né? Porque na hora de cometer o pecado a gente não se incomoda muito. Depois, aí vem, né? Aí o inimigo, ele nos instiga a cometer o pecado. Quando nós cometemos, já falei isso aqui, aí ele nos acusa. Ele nos acusa. E aí, quando nós queremos buscar a confissão, ele fala assim, não vai não. Ai, que vergonha. Entendeu? Ele fica acusando para que nós não nos libertemos, porque ele nos quer prisioneiros. Isso eu já falei para vocês. Então, olha só. O desejo interior é a primeira motivação. Eu tenho que ter essa vontade. Isso tem que me motivar. Minha vontade de me libertar, de querer estar na presença de Deus, vai me motivar a fazer essa confissão. Então, logo, esse desejo por justiça, ou seja, eu quero viver conforme a vontade de Deus, eu quero fazer o que é certo. E a justiça é o que é? Fazer o que é certo. O Espírito Santo imediatamente, não está falando assim depois de um tempo, imediatamente, preencherá a sua vida com a sua própria energia e levará a alma à vitória. Olha só. Aí, mais uma vez, nós vencemos, né? Deus vence em nós e derrota o inimigo mais uma vez. Porque toda vez que nós nos negamos a estarmos na presença de Deus, confessando, comungando, estando realmente numa vida de intimidade com Deus, o inimigo vence. Mas cada vez que nós nos achegamos a Deus, nos confessamos, nos arrependemos e voltamos para Deus, é uma derrota terrível para o inimigo. É uma derrota terrível para ele. Então, nós precisamos buscar essa motivação interna, essa vontade de querer estar na presença de Deus. É muito importante para que nós realmente
possamos dar essa abertura ao Espírito Santo de Deus para agir em nós. Olha só como é importante. A nossa vontade. Isso, mas eu não tenho vontade. Então, vai pedindo a Deus, Senhor, me dá essa graça de conseguir, de desejar estar na sua presença cada dia mais. Vai pedindo o Espírito Santo. Vai pedindo, Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo, da sua graça, da sua força, para eu estar convosco. Porque no momento eu não tenho essa vontade. E você vai pedir, Deus vai reconhecer, vai ver o teu coração, que é uma oração realmente verdadeira. Uma oração, meu filho está sem forças, minha filha está sem forças para conseguir buscar uma confissão, buscar se achegar a mim. E ele vem com seu Espírito Santo, poderoso, maravilhoso, que tudo pode e vai nos ajudar. Olha só que coisa gostosa, que coisa boa. Mas nós pedimos, nós temos que clamar, nós temos que pedir a Deus. Senhor, pelas minhas forças nesse momento eu não consigo, eu não tenho vontade de ir à igreja, eu não tenho vontade de fazer uma oração, eu não tenho vontade nem de falar com o Senhor. Né? Nós temos que falar isso para Deus, porque, quer dizer, não precisaríamos, porque Deus sabe, mas Ele quer que nós busquemos. Então nós podemos numa oração, a oração eu sempre digo, gente, não é uma oração decorada, não é uma oração recitada como quem recita, sei lá, uma poesia. É aquela oração que brota do fundo da alma. Senhor, eu sou só miséria hoje. Senhor, eu sou só chaga hoje. E eu tô brava com isso, eu tô com raiva disso. Tira isso de mim, tira esses sentimentos negativos e me ajuda. Na minha vontade, impulsiona que o teu Espírito Santo me conduza e que bloqueie toda a ação do inimigo que está me impedindo de me achegar a ti. Porque o inimigo, para nós que vamos fazer uma confissão, a Eucaristia, ou se você é evangélico na sua igreja, né, seguir ali os preceitos da sua igreja, gente, o inimigo vai agir fortemente para que nós não nos acheguemos a Deus. Porque ele nos acusa. Já falei, ele impele a cometer o pecado, e depois ele nos acusa do mesmo pecado que ele impeliu para que cometêssemos. E Deus não é só justiça, Deus é misericórdia também. Mas nós temos que nos confessar para que a justiça de Deus aconteça e a misericórdia dele também. Olha só. Então ele veio para quem? Para nós pecadores, para nós miseráveis. Mas nós temos que nos reconhecer, porque se eu sou arrogante de achar que eu já estou santa, como Deus vai agir que jeito? Uma criatura dessa que já acha que já é boa, que já é suficiente, que já está salva. Uma vez eu ouvi de uma pessoa há muitos anos e aquilo me gravou muito. Acho que talvez eu já tenha comentado aqui com vocês. Ela disse assim: Nice, eu senti de falar com você, e ela realmente falou, olha, né, palavras ali muito firmes, muito até duras, e falou assim, olha, Deus está dizendo para você se achegar mais a Ele, e, enfim, foi mais ou menos isso. Porque se Deus vier hoje, eu sei que eu vou com Ele para o céu. Eu falei, hã? Né? Então, assim, a arrogância da pessoa, a intenção dela em tese, me corrigir ou dar o recado de Deus para mim, foi boa. Mas, gente, quem sou eu? Ou qual pessoa nesse mundo que já pode se considerar santo? Se Deus vier hoje, eu vou para Ele na glória. Não, a minha esperança é de que eu vá. Mas eu não posso garantir isso. E nesse momento em que eu uso da minha arrogância para falar, olha, vocês, né, estão todos condenados e eu estou salva, aí o inimigo já entra, porque eu já dei uma brecha para ele, porque eu estou sendo arrogante de achar que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. E de repente, no julgamento de Deus, na justiça de Deus, eu sou a que menos vou para o céu, né, nesse momento. Então eu tenho que vigiar e orar o tempo todo. E Deus está falando, é a tua vontade. Você precisa ter essa vontade de se achegar. A confissão, a comunhão comigo, né, a vida de oração, o arrependimento sincero, ele vai mover. Lembra que nós falávamos ontem da força motora, que vai mover o Espírito Santo de Deus? Pois é a nossa vontade. Ontem nós já falávamos dessa vontade para que nós houvesse uma restauração da nossa vida para nós nos achegarmos a Deus, para nós estarmos conectados, ligados, grudados, entrelaçados com Deus. E essa motivação tem que partir de nós. Nós precisamos de pelo menos um movimento em direção a Deus. Gente, olha que coisa, que Deus que nós temos. Ele não só quer que nós possamos ir a Ele, mas olha a humildade desse Deus que veio até nós por meio do seu Filho.
Um Deus que desce, vamos dizer assim, numa hierarquia. Então nós sempre tivemos essa ideia de que nós estamos aqui, Deus acima de nós, porque é claro, Ele é o Todo-Poderoso. Mas é um Deus que veio até nós e que se fez humano e que sofreu por nós. Olha a diferença. E nós às vezes ficamos com uma preguiça, com uma apatia de dar um passo em direção a Deus. Não tenho tempo. Não, é muita oração, é rezar demais, eu não dou conta. Aí nós temos 24 horas por dia e não dedicamos 24 minutos para uma vida de oração, para esse Deus que veio até nós. Ele precisava? Não. Mas Ele quis, Ele desejou. Gente, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa saber que esse Deus veio por nós. Deixa eu ler aqui algumas mensagens, senão depois passa. O inimigo, sim, é astuto e nós temos que vigiar sempre. Jesus faz uma parábola, Lucas 18, isso, fariseus e publicanos. Gente, depois nós vamos lendo essa passagem, né? É importante ali, se alguém quiser anotar, né? Para depois ler também. E olha só, a autora, ela cita aqui segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que eu vou ler para vocês. Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Gente, nesses tempos de pandemia, vamos colocar nessa situação assim inusitada para a face da terra, para todos. Se o povo já estivesse orando há muito tempo, talvez essa pandemia não tivesse vindo. Porque Deus, Ele permite, tá? Não estou dizendo que Deus criou essa pandemia, mas Deus, isso já está lá, em várias passagens nas aparições de Nossa Senhora, já está também ali em Apocalipse, que no final dos tempos teria pragas, mas como que Nossa Senhora tem agido nas aparições dela, em várias aparições, desde Fátima, antes, muito antes também, em outras aparições que ela tem feito, ela tem pedido o quê? Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração, é o que ela tem pedido, porque ela diz assim, se o povo tivesse rezando, muita coisa seria evitada. Mas como que nós olhamos o mundo de uma certa forma? Como que as pessoas têm agido? 24 horas no dia, a pessoa tem 25 para festar e nem 5 minutos para rezar. Rezar mesmo, oração fervorosa, tá? Uma vida de oração. E as pessoas abandonaram. Então, quer dizer, depois, quando acontece alguma coisa, Deus nos abandonou. Não, nós que abandonamos Deus. Deus é Deus de demonstração, assim, inúmeras do que Ele quer fazer para o seu povo. Mas Deus é justiça também, Ele é misericórdia. Mas Ele é justiça. Ele é justiça, mas Ele é misericórdia. Então, ao mesmo tempo que Ele quer nos salvar, Ele também tem que praticar a justiça. Porque nós nos afastamos dEle. Ele veio e nós recuamos. Olha só. Então nós em vez de achegarmos a Deus, de ver todo aquele sofrimento, e hoje, nos dias de hoje, nós estamos novamente crucificando a Jesus. Com nossos atos, com as nossas palavras, com os nossos comportamentos. Quando nós abandonamos aquilo que é ensinamento dele, que não mudou. Muita coisa dentro da própria igreja pode ter mudado. O pensamento de alguns padres, de alguns pastores, de algumas pessoas até que se dizem guias espirituais, mas que na verdade não são. Muitas coisas humanas mudaram, mas a igreja de Deus não. A palavra dele não passou. É a mesma, de 2000 anos. É a mesma. Se você pegar o livro, né, ali o Novo Testamento, o que Jesus falou hoje é muito atual. E nas aparições, Nossa Senhora vem pedindo o quê, gente? Volte para meu filho. É uma mãe ela vem como uma misericórdia de Deus. Ela vem, cuidado, porque se ela não estivesse segurando, digamos assim, a mão de Deus, e ela já falou isso nas aparições, se eu não estivesse segurando a mão do meu filho, a terra já estaria sofrendo muito mais. Por quê? Porque chega uma hora, às vezes nós não ficamos inconformados com algumas coisas que acontecem, nós, humanos, às vezes falamos assim, gente, se eu tivesse poder sobre isso, eu ia lá e eu fazia um estrago nessa pessoa, porque às vezes a pessoa parece que não acorda, mas Deus, ele é misericórdia porque ele olha para todos os filhos, como filhos, independente se a pessoa
é boa ou ruim, continua sendo filho. E ele não olha para o pecador, ele olha para o pecado. Então ele quer salvar, ele ainda quer salvar aquele mais miserável, aquele mais pecador. Mas nós temos que nos converter, ou seja, nós temos que voltar para a oração, para a comunhão com Deus, nos confessando, nos arrependendo dos nossos pecados. Porque não adianta nada eu falar que eu amo a Deus se eu continuo sendo a mesma pessoa. Se eu não mudo, detalhe, não é com Deus, é com os irmãos, é com as pessoas do nosso convívio. É por meio de sacrifícios com essas pessoas que Deus vai se agradar. Porque lembra, tudo que fizerdes ao outro é a mim que estás fazendo. Então, quando você amaldiçoa a vida de uma pessoa, você está amaldiçoando o próprio Jesus. Parou para pensar nisso? Quando você tem raiva de uma pessoa, você está tendo... Porque aquela pessoa, ela é tão filha de Deus como eu e como você. Quando eu guardo mágoa no meu coração, não perdoo, não sou capaz de perdoar, eu não estou perdoando ao próprio Deus. Quando eu nego comida para alguém, quando eu bato em alguém, quando eu magoo alguém, eu estou fazendo para o próprio Deus. E nós não pensamos nisso. E a pessoa guarda uma raiva, uma mágoa de outra pessoa, ou às vezes até faz coisas ruins para outra pessoa. E ela, além dela fazer mal para o outro, ela faz mal para si mesma. Porque um coração amargurado traz doença física. Pessoas com câncer, pessoas com fibromialgia, pessoas paralíticas, em cadeira de roda, falta de perdão. Muito, muito, muito. Pessoas estéreis. Muitas mulheres e muitos homens não podem ter filhos por falta de perdão dos pais. É grave isso, gente. Nós entendêssemos o que a falta de perdão causa no nosso corpo físico e no nosso espírito e na nossa mente. Isso vai nos afastando da graça de Deus. Então Deus está dizendo aqui, olha, a tua maior motivação é a tua vontade. É nisso, mas eu não tenho essa vontade, então peço ao Espírito Santo, Senhor, manda o teu Espírito Santo para me agir poderosamente nessa minha vontade. E faça com que eu deseje de todo o meu coração te buscar e perdoar aquela pessoa e conseguir perdoar. E me resgatar, restaurar as minhas emoções, restaurar os meus sentimentos, restaurar os meus comportamentos que sejam conforme a sua vontade. Porque a nossa vontade, eu já falei várias vezes, muitas vezes, destoa da vontade de Deus. Deus quer uma coisa, nós queremos outra. Então nós precisamos todos os dias falar, Senhor, o que é a tua vontade na minha vida? E não é fácil, gente, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Então nós vamos só conseguir isso com a ação do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir fazer a vontade reta, a vontade de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Pela nossa força, pode esquecer. Aquela pessoa que se acha autossuficiente, eu faço sim, né? Quando eu quiser eu faço. Primeiro que às vezes ela nem quer fazer, né? Então ela é aquela pessoa, quando eu quiser eu paro de beber. Vamos dar um exemplo bem simples, que eu ouvi muito isso na minha família, né? Eu paro de beber quando eu quiser. Nunca parou na face da terra, porque nunca quis. Né? Então nós temos que pedir, a pessoa está vendo que pelas próprias forças não consegue. Então, Senhor, vem ser a minha força, vem ser a minha graça, vem ser a minha sabedoria, para eu agir da maneira correta, segundo a sua vontade. Me dá essa graça da aceitação, porque a gente aceitar os desígnios de Deus é outra dificuldade que eu falo por mim. Né? Eu peço, e eu tenho uma dificuldade muito grande de falar, Senhor, que seja feita a sua vontade em tudo. Às vezes eu falo, faça, mas né, faz aqui, ali, se eu puder dar uma... Né? É difícil, porque eu sou humana e o inimigo ele fica ali o tempo todo no ouvido, sussurrando. Nossa, não é desse jeito, faz de outro jeito, você entende? Então nós temos que, é uma luta travada, uma batalha travada todos os dias. Efésios de 6 a 10, não é contra homens de carne e de sangue que temos de lutar, mas contra os espíritos que andam nos ares, contra as forças do mal que estão espalhadas nos ares. E a maior mentira que o demônio conta é justamente de falar que ele não existe. Ele existe, mas também nem tudo é ação do demônio. Muitas coisas é preguiça nossa mesmo, que nós deixa para depois. Claro que há uma instigação aí do inimigo, mas nós também temos que fazer a nossa vontade. Temos que lutar contra a nossa vontade, porque às vezes a nossa vontade não é a vontade reta que Deus quer para nós. Então ele está dizendo aqui, se meu povo, olha gente, a palavra é simples, olha como é simples.
Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Ou seja, ele vai sarar, ele vai curar, ele vai libertar. Olha isso, é promessa de Deus. E na mensagem diz aqui também, o Espírito Santo imediatamente, praticamente assim, é um flash, não é verdade? Preencherá a sua vida com sua própria energia, ou seja, com a energia que vem do Espírito Santo, e levará a uma vitória. Por quê? Porque a nossa energia às vezes está acabando, o nosso gás acaba. Gente, não tem dia que você acorda assim que você fala, misericórdia, hoje eu vou viver pela graça de Deus. Porque a energia esgota a nossa energia, mas a energia do Espírito Santo é inesgotável, uma fonte que jorra diuturnamente, diariamente, estejamos nós acordados ou dormindo. É uma energia inesgotável, então não confie na sua energia, não confie nas suas próprias forças. Então nós temos que pedir a Deus todos os dias, Senhor, venha o seu Espírito Santo sobre mim, trazendo força, trazendo graça, trazendo discernimento, sabedoria, atua na minha vontade, porque hoje, sermos muito honestos com Deus, porque Ele sabe o que está se passando conosco. Senhor, hoje, pela minha vontade, eu não levanto nem da cama. Mas vem que o teu Espírito Santo me mover, me levantar. E eu te agradeço já, né, por esse mover. E começa ali, né, já na cama, em vez de começar uma reclamação, você começa uma oração. Olha só, em vez de eu acordar e falar, ai, meu Deus, que tristeza de dia, né? Ou tá sol demais, ou tá chuva demais. Aqui em Maringá tem uma semana que tá chovendo e diz que vai até quinta-feira. Valha-me Nossa Senhora. Então aquele dia, eu que sou movida a sol, eu sou movida a sol. Eu gosto de sol, eu acho que eu nasci no estado errado. Eu devia ter nascido, não no Paraná, eu devia ter nascido no Pará, que tem sol, né? Assim, sai sol direto. Ou lá no Nordeste, enfim, não só no Norte como no Nordeste. Mas, então esses dias nebulosos para mim é um desafio. Eu acordo, já tá chuvoso, eu falo, minhas almas, purgatório, né? Vem meu auxílio, Senhor. Porque eu preciso da energia solar. Eu, Anice, eu preciso da energia solar. Eu gosto de acordar e ver aquele dia amarelo, com aquele sol. Dia chuvoso eu gosto de vez em quando, mas todo dia, né, ninguém merece. Mas Deus tá mandando chuva faz uma semana aqui. E eu tô agradecendo porque tá enchendo os reservatórios de água, né? Tá mantendo a casa limpa. Eu tô assim, obrigado, Senhor, porque não tem poeira. Obrigado, Senhor, porque tá enchendo os reservatórios. Então eu mudo a minha oração. Por quê? Porque se eu for olhar para esse dia nublado que tá aqui, você não vê, gente, olha, tá uma bênção aqui. Então eu tenho que falar uma bênção, porque se eu for falar outra coisa, eu atraio coisa ruim. Então eu falo, oh, que dia abençoado, louvado seja Deus, meu Deus. Então, assim, nós temos que, em vez de fazer uma reclamação, nós temos que fazer uma oração. Mude a sua reclamação por uma oração. Vou contar um segredo para vocês. Quando eu falo assim, nossa, tá uma bênção, é porque eu queria falar outra coisa. Uma amiga minha me ensinou isso há muitos anos atrás, não sei se eu já comentei com vocês. Eu falava muito palavrão e coisas erradas. Então eu xingava, né? Então, isso desde pequena. Minha mãe disse que desde pequenininho eu era desse jeito. Não sei, vivia numa casa com um monte de tio adulto, então você aprende, né? Eu calculo que eu aprendi dessa forma. Minha mãe disse que, ela batia na minha boca direto, porque eu falava muito palavrão quando eu era pequenininha. Isso eu tinha uns 3, 4 anos, tá? E eu tinha um tio que me defendia muito, que depois ele até veio a falecer com 17 anos. Eu senti muito a sua falta porque ele era o meu defensor. Então, minha mãe disse que eu falava muito palavrão. E essa amiga, quando nós retomamos a amizade, nós éramos amigas desde criança, depois nós retomamos uma amizade mais profunda, já na fase adulta, e ela me ensinou, ela já era da renovação carismática, ela falou isso, quando você sentir vontade de falar um palavrão, você fala assim, bênção. Então eu falo, ô bênção, mas às vezes a vontade não é falar bênção, mas o que eu profetizar vai se tornar realidade na minha vida. Então, se eu falar palavras de maldição, isso vem para a minha vida, é uma energia quântica, espiritual, que volta. Então, quando eu falo assim, nossa, esse dia tá uma bênção, né? É uma bênção, não naquele sentido assim, mas eu tenho que falar que é uma bênção e começar a louvar por isso, porque senão eu vou falar o quê? Palavrão, começar a maldizer e vou amaldiçoar o dia. E vou amaldiçoar o meu dia e a minha vida. Então vai trocando aí as palavras, uma coisa bem prática, né? Então vai trocando a murmuração da manhã
pela oração da manhã. Vai trocando palavras negativas por palavras positivas. Outra palavra que eu grito muito é misericórdia. Minha tia também fala, eu falo assim, sangue de Jesus tem poder. Ela achava o máximo, ela falou assim, eu acho o máximo quando você fala, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque em vez de eu falar um palavrão, eu clamo pelo sangue de Jesus. Quer dizer, então em vez de me revestir de coisa ruim, eu me revisto do sangue do Cordeiro. Olha só, são coisas que nós vamos tendo que aprender, mecanismos, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não a do inimigo. Porque se nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade do outro lado. Né? Não existe uma neutralidade. Quem diz que está neutro, que está em cima do muro, já está pendendo para o lado do inimigo. Então, né? Deus diz, seja quente ou seja frio, morno eu te vomito. Porque aí se eu sou aquela pessoa apática, que não faço nada, que estou sempre em cima do muro, eu sou vômito na boca de Deus. Olha só. Então eu preciso me cuidar. As minhas ações estão me tornando mais filho de Deus ou mais filho das trevas? No dia a dia, se eu me colocar aqui, estou me aproximando mais de Deus ou estou me aproximando mais do inimigo? É isso, e a nossa vontade tem que ser assim. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero chegar a Deus, mas Senhor, eu sozinha não consigo. Vem me ajudar. Vem com o teu Espírito Santo e papeia ali com Deus, conversa com Ele, fala para Ele quais são as suas emoções. E Ele virá em teu socorro. Se o meu povo orar, se o meu povo jejuar, se o meu povo se arrepender dos seus pecados, eu sanarei a sua terra. E Ele vai sanar e sarar e curar e libertar a terra do teu coração. O teu coração é um terreno fértil para Deus ou para o diabo? O demônio, Satanás, como você queira chamar, para o inimigo. É um terreno fértil. Mas quem você está chamando para semear nessa terra? Quem você está invocando para semear? Com as suas, não só com a boca, com o seu comportamento, com os seus pensamentos, com as suas emoções. Que hoje o Espírito Santo de Deus venha nos mover para que nós possamos dar um passo em direção a esse Deus que veio até nós. Que nós possamos realmente querer não só caminhar, mas correr em direção a Deus. Como uma criança que corre, assim, quando vê o pai de longe, né, ou a mãe, e corre para o abraço. É assim que nós possamos correr ao encontro desse Deus que veio ao nosso encontro. Que o Espírito Santo nos conduza nesse dia para que isso aconteça. E que esse final de semana nós possamos realmente dar passos, ter ações efetivas e não só ficar no vou fazer, que nós efetivamente façamos aquilo que agrada a Deus, aquilo que é vontade dele. Que o seu dia seja maravilhoso, abençoado, fim de semana assim de muita luz, de muita paz, de muitas bênçãos. Lembrando que devemos participar das celebrações com a nossa comunidade, seja você evangélico, católico, a oração em comunidade é muito importante, traz um reforço para a nossa alma, para a nossa vida. E que você tenha realmente uma sexta-feira maravilhosa, um sábado e um domingo extraordinário na presença de Deus, com ações massivas que o levem ao encontro desse Deus maravilhoso que nós temos. E segunda-feira estaremos aqui, se Deus assim o permitir. Um ótimo final de semana para você. Beijão, obrigado pela sua companhia.